Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas, e bora rezar comigo, cambada. Eu sou a Áquila, essa bora rezar com a Áquila cambada. Aqui vocês irão encontrar momentos de oração, de entrega e de consolação no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço desse canal um motivo para eu tentar fazer as minhas orações e ter momentos de comunhão todos os dias com Deus. Aqui você vai encontrar oração de Santo Terço, tantos outros tipos de oração, diversos tipos de sequência da leitura bíblica e leitura do Advento e até outras coisas. Nesse mês de janeiro de 2025, meu propósito é fazer a leitura completa do Evangelho segundo São Mateus. Hoje nós iremos fazer a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Se você ainda não é inscrito no meu canal, quero te convidar a vir se inscrever no meu canal, me dar aquele joinha para fazer essa comunidade crescer de forma orgânica e chegar para o mais longe possível. E compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conhece, mas se você está aqui através do meu perfil do TikTok, obrigada pela sua presença, favorita esse vídeo, dá um curtir, esparrama por aí também para a gente fazer crescer nessa plataforma também, que é uma novidade para mim, admito para vocês que eu não tenho familiaridade, não entendo muita coisa, não que eu entenda qualquer coisa que seja também no YouTube, mas o que eu quero é tentar crescer e levar a palavra de Deus para o mais longe possível. Então, bora começar a oração? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Batfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está adiante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus havia lhes dito, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês
receberão. A autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes responderei com a autoridade. Com que autoridade faço essas coisas? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. A parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns ladrões. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou o seu próprio filho, pensando: ao meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Chegamos finalmente ao nosso capítulo 21 de Mateus. Aqui nesse capítulo, nós vivemos diversas coisas que estavam acontecendo naquele momento ali com a figura de Jesus. Inicialmente, a gente ouve aqui ele contando para a gente sobre a respeito daquilo que disse o profeta, que haveria de entrar o rei dos céus, o filho de Deus, num jumentinho, né, que naquela ocasião era considerado um animalzinho simples de carga. Então ele estava entrando no reino de Israel, estava entrando na cidade de Israel, como filho de Deus que ele é, mas ele estava entrando de maneira muito humilde, sendo transportado por um burrinho, um animalzinho de carga. Depois que ele adentrou no reino, na cidade, foi feita toda aquela cena que nós conhecemos ali, do Monte das Oliveiras,
em que eles entoavam Hosana ao filho de Davi. Depois disso, ele se dirigiu ao templo, que seria o equivalente a uma sinagoga, e lá ele chicoteou os homens que faziam vendas e disseram assim: vocês não devem fazer a casa do meu pai de lugar de comércio, né? Nesse meio tempo, apesar de ter feito isso, ainda se aproximaram algumas pessoas com alguns tipos de problemas de saúde, ele curou. E uma das passagens que, para mim, particularmente, tem maior efeito assim é a figueira sem fruto. Jesus estava com fome, chegou numa figueira para arrancar uma fruta para poder comer, porque estava com fome, e a figueira simplesmente não tinha. E aí ele disse: a partir de agora você nunca mais vai dar fruto. No mesmo instante, a figueira se secou. Os próprios apóstolos que acompanharam e viram aquilo ali ficaram assustados com aquilo que Jesus foi capaz de fazer. E ele disse então a célebre frase: que se vocês tiverem fé, vocês não farão só isso, mas vocês farão para esse monte se levantar de um lugar e ir para o outro, que a fé de vocês vai ser capaz de transportar essa montanha para outro lugar. E aí, finalmente, a gente entende a grande autoridade que Jesus tinha naquele momento ali. Olha, a gente está falando de um momento que se aproxima da própria crucificação, da própria via crucis que Jesus haveria de passar, né? Ele foi testado por diversas vezes pelas autoridades, pelos fariseus, pelos saduceus que estavam ali, e ele perguntou para eles se eles achavam que o batismo de João Batista era do céu ou se era da terra, e ele só disse que ele só responderia as perguntas que fizessem a ele, se eles respondessem as perguntas dele, eles não foram capazes de responder a pergunta de Jesus. E Jesus falou: então, já que vocês não são capazes de responder minha pergunta, eu também vou responder de vocês. E aí ele contou duas parábolas diferentes. A primeira palavra foi dos dois filhos. O pai chegou para um filho, pediu para ele trabalhar na vinha, ele falou: não, não vou, mas esse filho ficou arrependido e acabou indo. Para o outro filho, ele pediu para ele ir, ele falou: pai, pode deixar que eu vou, mas no final das contas ele não fez. Jesus falou a seguinte frase: quem de vocês acham que fez a vontade do pai? As pessoas que estavam participando desse momento ali disseram que quem fez a vontade do pai no final das contas foi o primeiro filho, que apesar de ter dado aquela resposta ríspida de dizer que não iria, ele acabou fazendo o que o pai pediu, e o outro simplesmente não foi. Então, essa parábola aqui nos mostra que Jesus veio sendo filho do homem e que a todo momento Deus, nosso Pai, ele espera da gente diversas coisas que nós falamos que vamos fazer e acabamos não fazendo. Isso é uma coisa que eu carrego muito e que serve muito especialmente para mim. E muitas vezes nós estamos desgarrados, dizemos que alguma coisa nós não iremos fazer, mas a gente acaba fazendo. Dizendo de que maneira que a gente não agrada ao Senhor 100%. Às vezes a gente faz só metade do que Ele pede para a gente. E não é bem isso que eles querem, que Ele espera de nós. Ele espera da gente uma entrega total, não é verdade? E finalmente, Ele entregou a parábola dos lavradores maus. Um senhor arrendou uma vinha para algumas pessoas e ele foi mandando outras pessoas para pedir a participação nos lucros e mandou diversos servos que foram maltratados, que foram violentados, que foram até perderam a vida, e finalmente ele mandou o filho dele. Isso aqui claramente faz alusão ao nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que Deus mandou o filho dele para que nós pudéssemos ser salvos. Mas o que aconteceu? Apesar de toda a redenção, apesar da entrega de Jesus de cruz, muitas pessoas não foram capazes de aceitá-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. E isso é uma coisa que traz grande sofrimento e constrangimento ao coração de Jesus, porque ele passou por aquilo tudo, mesmo sabendo que a humanidade continuaria no erro por diversas ocasiões. Isso serve para todos nós, não para mim, mas para todos nós que somos pecadores, e dentre os pecadores sempre seremos os piores. Então, eu quero finalizar esse vídeo de hoje entregando aos pés do nosso altar e meditando sobre esse capítulo que nós acabamos de ler, e pedir para Jesus ter misericórdia de todos nós. Então vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nesse capítulo 21 de Mateus, hoje nós aprendemos grandes coisas. Obrigada pelos seus ensinos e pela oportunidade de ter deixado isso para nós escrito através do seu apóstolo Mateus. Obrigada pela sua entrega de cruz. Obrigada, Jesus, porque diversos homens vieram e creram no Senhor e permitiram que hoje nós tivéssemos de maneira tão facilitada o acesso à tua palavra. Obrigada, Jesus. Tende piedade de nós, perdoa os nossos pecados. Venha ao nosso auxílio e nosso consolo.
Hoje, especialmente, eu quero consagrar ao Senhor o meu casamento. Hoje é meu aniversário de 13 anos de casada com o Edgar. Te agradeço por essa dádiva, por essa vitória, por esse sacrifício diário que nós fazemos e por essa opção de um ao outro que nós fazemos todos os dias. Que o Senhor seja todos os dias o centro da nossa vida. Que nós aprendamos nesse meio tempo, Senhor Jesus, a sermos consagrados ao Senhor. Que a gente queira te amar acima de todas as coisas. E eu sei que todas as outras coisas depois nos serão acrescentadas. Obrigada, Jesus. Esteja conosco em todos os momentos das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Estivemos reunidos, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, pessoal, vocês que estiveram aqui comigo hoje. Voltem para o próximo vídeo amanhã, se Deus quiser. Estamos quase terminando, mais 7 capítulos a gente termina a leitura do Evangelho segundo São Mateus. Muito obrigada, um beijo, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.